2 palavras. Primeira, União Soviética. Superman. Super. Primeira palavra, super. Super gigante. Segunda, super linha, super fio, superfície, super elástico, super barbante, super força, super linha. O que é isso? Super cordas! Ah! Super linha. E o pessoal fala ainda que sou eu que sou ruim. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Bom, no vídeo hoje eu quero falar exatamente o que são supercordas. Na verdade, eu vou dar uma pincelada sobre essa teoria, porque é importante, é uma pergunta clássica, e como toda pergunta clássica, a gente tem que responder aqui, né, ajudar o pessoal. Então é verdade que no mundo a gente pode ter mais de uma dimensão? Pois é, tudo isso aí no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Bom, pois é, direto eu recebo algumas dúvidas e aí eu percebi, por exemplo, que vídeos sobre supercordas a gente não tem nenhum vídeo que a gente dá uma pincelada no que é essa história. E muita gente ainda não entende o que é supercordas, então nada mais justo a gente ter um vídeo aí rapidinho para explicar essa história toda. Eu fiz um vídeo já sobre a união de todas as forças, eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram saber mais. Eu falei um pouco de Watchmen lá, eu divaguei, foi demais. É meio antigo esse vídeo aí, então, mas de qualquer jeito, caso vocês queiram assistir, ó, o link tá aqui. Mas resumão, o nosso universo tem 4 forças básicas. A gente tem o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas são as 4 regras que regem nosso universo. A gente consegue explicar tudo o que a gente conhece usando só essas 4 forças, assim, fica fácil. A gente consegue usar as fórmulas de cada uma e aplicar elas, é uma maravilha. Só entre aspas, né? É bem difícil. Deixa a gente ser positivo. Lembra que dos cursos de negativo. Eletromag 1, Eletromag 2? Você não vai me derrubar com esse pessimismo aqui, essa tristeza nesse coração, você não vai me derrubar desse jeito não. A gente pode resumir esses 4 forças em os 4 livros do Moisés, né? Que são todos... Acho que não, né? Ele nem trata das forças nucleares. Mas é quase os livros do Moisés, né? Depois de separar as forças dos livros do Moisés. Mas tem gravidade e eletromagnetismo. Então, na real, dependendo do objeto da física que você for estudar, você vai adotar uma série de regras que estão relacionadas com essas forças. Então, você vai estudar um objeto, você vai estudar com aquelas regras. Algumas vezes a gente consegue conectar algumas forças e tentar estudar elas juntas, mas a gente nunca conseguiu criar alguma maneira que a gente pudesse conectar todas as forças. Uma maneira que a gente tivesse só um tipo de regra que explicasse todo o nosso universo. Assim, a gente tivesse só um livro de regras que explicasse tudo. Tipo, uma matéria, um livro do Moisés só. E daí que veio o sonho de todo cientista, que é unir todas as forças e explicar o universo de uma maneira simples, com um tipo de regra só, que com certeza vale um Nobel. Com certeza. Resumo da história toda, a gente tem regras que relacionam coisas grandes e rápidas e regras que relacionam coisas pequenas e lentas, e a gente não consegue misturar elas. Quando a gente vai estudar o universo de uma maneira macro ou micro, a gente tem que usar regras diferentes, porque elas não se relacionam. E esse é um problema quando a gente vai lidar, por exemplo, com um buraco negro, onde a gente vai ter que lidar com forças que são relacionadas de todas essas 4 forças que eu falei antes aí. Então você vai ter coisas que você vai ver com eletromagnetismo, com gravitação, com força nuclear forte, fraca. Então fica um pouco difícil. É meio como se você tivesse que ficar trocando toda hora de uma caneta para poder escrever um livro. Eu não quero essa caneta, eu tenho que escrever agora. Ah não, essas palavras eu só posso escrever com essa caneta. Daí tem um santo grau da física, da ciência, que é unir todas as forças. Tem um livro só que explica tudo. Se a gente tivesse uma maneira de explicar tudo, seria mais fácil e até mais coerente, porque a gente consegue unir certas forças. Se a gente consegue unir certas forças, será que a gente não tem alguma coisa que explicaria tudo? Não faz sentido a gente ter um livro só explicando tudo? E é isso que eu falo que vale o Nobel. Se você, com certeza, descobrir uma maneira de unir as forças, é um Nobel de cara. Pode ter certeza. Então já fica aí anotado aí coisas legais que você quer descobrir quando você tiver um diploma aí de física e unificação de todas as forças. Teoria unificada. A teoria unificada, o TOE. Uma das teorias que explicaria tudo isso é a famosa supercordas, não é super linha.
Mas aquilo não parecia uma corda. Ela é bem mais complicada que ela parece, mas a ideia é eu esmiuçar um pouco isso e explicar ela de maneira mais simples para vocês. Então, vocês terem uma ideia do que a gente está falando. A ideia das supercordas é que o nosso universo ele é composto por tubos fundamentais de energia. Então, cada parte do nosso universo é composto por isso e tudo se origina desses tubos fundamentais. O modo como esses tubos vibram é o que gera todas as partículas que a gente conhece. Isso meio que unificaria todo as nossas partículas, porque as nossas partículas elas têm uma origem em comum. E o fato de que uma mesma corda de violão pode tocar várias notas de acordo com o tipo de vibração que ela tem. A Cleide está desafinada. Completamente. Ó. Eu tô resumindo mesmo a ideia, eu não quero entrar em supersimetria e afins, porque eu só quero que vocês entendam o básico. Se vocês quiserem entender mais, aí a faculdade está aí pronta para te dar um semestre disso, caso você queira. Mas uma coisa interessante é que, se a gente seguir a teoria das supercordas, o nosso universo teria mais dimensões do que a gente conhece. Além das outras 3 dimensões que a gente tem do tempo, a gente teria mais umas 7 dimensões. Deixa eu explicar melhor para vocês. Nós, seres humanos, aqui enxergamos em 3 dimensões. Nós temos 3 dimensões do nosso universo. Uma dimensão seria, por exemplo, uma corda muito fininha, em que eu só consigo medir o tamanho dela. Como se eu ignorasse a grossura dela. 2 dimensões seria uma coisa parecida com uma folha de papel, que a gente também ignora aqui a grossura dela e a gente só vai ver a altura e largura. E 3 dimensões seria qualquer outro objeto aqui. Ele teria altura, largura e profundidade. A ideia é que a gente teria essas outras dimensões, mas elas são muito pequenas, então a gente não consegue enxergar elas. É meio confuso a gente imaginar um universo que tem mais dimensões. Por exemplo, quando eu olho essa bolinha, eu tô vendo que tem 3 dimensões e falo, mas cadê as outras 7 aí que você tá falando que estão aí? Mostra elas pra mim. Pois é, se a gente pensar que elas são muito pequenas, a gente não consegue enxergar, fica difícil. E imaginar é um pouco difícil porque a gente só chega a 3 dimensões, mas a gente pode imaginar com dimensões mais baixas. Pensa, por exemplo, um pessoal lá, uma formiga que vive no mundo de uma dimensão. Ela vive numa corda e ela só consegue se movimentar pra frente e pra trás da corda. Porque ela fala, meu mundo só tem uma dimensão, então o meu movimento só vai estar na direção da corda. Aí você chega pra ela e fala, não, mas você sabia que essa corda tem, por exemplo, uma grossura, uma dimensão da grossura da corda, que a gente pode dizer que é um plano circular aqui por toda a corda? A formiga vai falar, meu Deus, então a corda tem uma grossura, mas eu não consigo enxergar. E como eu ando nessa grossura tal, mais ou menos o nosso problema com essas outras 7 dimensões. Elas estariam aí, a gente só não consegue ver. Explicaria muito bem aqueles cinemas que falam que tem 4, 5 dimensões, 6 dimensões. Você pode colocar lá o cinema e falar, seriam umas 6 dimensões. A pessoa assiste um cinema normal, aí você fala, não, porque as outras dimensões você não consegue ver, elas estão muito pequenas, mas elas estão aí. Tem aquele vídeo do Carl Sagan muito bom, falando das dimensões da maçã. Da maçã, vou tentar encontrar um link aqui, vou deixar aqui. Que aí ele fala como seria a sombra de um objeto da 4ª dimensão. Ele imagina uma maçã, e se essa maçã atravessasse, a maçã é 3 dimensões, ela atravessasse um ambiente de 2 dimensões. Por exemplo, se essa bolinha atravessar um ambiente de duas dimensões, os seres vivos dessa dimensão vão ver uma bolinha começando a crescer, crescer, crescer e depois encolher se essa bolinha atravessar. E a maçã, se a gente pôr ela nessas dimensões, as pessoas vão ver primeiro as bolinhas, sabe aquela bundinha da maçã que tem umas rugosidades assim? Elas vão ver umas bolinhas nessa dimensão. E a parte legal é que se eles movimentarem uma bolinha, todas as bolinhas iam mexer junto. Sendo umas loucuras, assim, viajar pelas dimensões. Mas vamos voltar à história. Geometricamente, se a gente colocar mais 7 dimensões na nossa história toda, isso vai significar que a gente teria uma série de universos, a gente teria uma série de multiversos no nosso universo. O nosso universo seria apenas um universo a mais em uma região lotada de multiversos, que já seria muito louco. A gente teria uma dimensão em que eu sou rico e não passo calor. Mas e aí, então, isso está provado, está assegurado que existem as supercordas? Não, ainda não conseguimos chegar e é muito difícil a gente provar a existência aí de multiversos. A gente poderia imaginar que talvez quando um multiverso ou um universo se chocar com o nosso, a gente sentiria as reverberações, mas a gente não sabe se isso é possível, a gente não viu isso. Talvez, assim, eu já fui mais crente nas supercordas, ando meio desanimado, assim, com o universo científico, e acredito que talvez a gente nunca saiba da supercorda, nunca consiga unificar as forças. Tô achando. O que você acha? Eu acho que talvez não na nossa geração, mas com certeza. Na nossa geração, com certeza. Mas com certeza. Próximo. Não sei. Acho que não. Vai ser muito difícil a gente conseguir isso. É que eu acho que o planeta acaba antes da gente ter tempo pra pensar nessas coisas.
Olha aí, esse aquecimento bom. Então, esse aquecimento terrível, essa onda de calor absurda. Eu tenho programado um vídeo do multiverso, mas eu tava esperando sair a continuação do Stranger Things pra pegar um embalo, sabe? Mas se você quiser um vídeo que foi que eu falo sobre o multiverso, comenta aqui embaixo e aí a gente fala alguma coisinha pra vocês. E se você gostou desse vídeo, se deu pra entender um pouquinho mais sobre Supercorda, deu pra clarificar pra você uma ideia básica mesmo do que é isso, comenta aqui embaixo, dá like. O Astrotubers é feito por astrônomos profissionais. Se a gente continuar com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, gente, joga esse vídeo ali no grupo da família. E se você quiser ainda contribuir mais, eu vou deixar aqui o nosso QR Code pra você, caso você queira mandar um valor que tocar no seu coração, ou ainda só um membro do nosso canal que tem uma série de regalias. Também vou deixar aqui o e-mail para caso você queira nos patrocinar aqui, ajuda nós. E se você quer saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Gente, eu ganhei do Eduardo Lima, acho que é Eduardo Lima, perdão, Eduardo, acho que é Eduardo Lima mandou pra mim um laser e eu achei, ó, ele veio nessa caixinha, eu acho que ele não tem uma marca assim, se alguma empresa de laser verde quiser mandar pra gente, eu fico muito feliz. Diz ele que é melhor que o meu, que eu tinha, e eu adorei principalmente pelo fato, primeiro eu tô usando ele direto, mas ele recarrega via USB, ele recarrega por USB, não tem a pilha. Que fantástico, mano, não sei quanto que dura assim, mas eu ando usando ele, assim, gostando muito por causa da praticidade dele de recarregar via USB, que é fantástico. Cuidado pra apontar isso pra mim. Só acessar.